Boa noite, meu nome é Renata. Hoje eu vou falar sobre o glucagon, um hormônio hiperglicemiante, né? O glucagon, o que ele é, né? O glucagon é um hormônio polipeptídeo produzido pelo corpo. Ele é secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans e é composto por 29 aminoácidos. Sua principal função é aumentar a concentração de glicose no sangue, tendo um efeito ao contrário da insulina. A sequência de aminoácidos é convertida em uma estrutura tridimensional, simples e composta por uma única hélice. O principal efeito do glucagon sobre o metabolismo da glicose é a degradação do glicogênio hepático e o aumento da gliconeogênese no fígado. A ação do glucagon, ele acontece pelo intermédio de um receptor de membrana associada à proteína G, no qual ativa a enzima adenilato ciclase e determinando a formação de monofosfato da adenosina cíclico, e tem como função ser o segundo mensageiro intracelular de suas ações sobre o metabolismo. Em relação à regulação e secreção do glucagon. A concentração de glicose no sangue é o fator mais importante que controla a secreção do glucagon. O efeito do nível da glicemia sobre a secreção do glucagon é exatamente o oposto ao efeito da glicose sobre a secreção da insulina. Então, a baixa concentração de glicose no sangue e seu nível normal de jejum, cerca de 90 miligramas por 100 ml de sangue, para níveis hipoglicêmicos. Ele pode aumentar várias vezes a concentração plasmática de glucagon. Na hipoglicemia, o glucagon é secretado em grande quantidade, né? E com isso há um aumento acentuado no débito de glicose a partir do fígado. Sendo assim, atua em função importante de corrigir a hipoglicemia. O aumento dos aminoácidos no sangue também contribui para a secreção do glucagon. Esse estímulo é de suma importância, pois promove uma rápida conversão dos aminoácidos em glicose pela estimulação da gliconeogênese, que ocorre principalmente nos tecidos hepáticos. Quando a concentração da glicose sanguínea está em níveis baixos, há aumento da liberação de glucagon e diminuição na liberação da insulina. O glucagon, ele induz um aumento na concentração da glicose sanguínea, da mesma forma que a epinefrina. Ele estimula a degradação do glicogênio hepático, ativando a enzima glicogênio fosforilase. Ele inativa a glicogênio sintase. O glucagon, ele inibe a degradação da glicose por meio da glicólise no fígado e estimula a hipoglicemia. E nesse momento que, então, o glucagon entra em ação. Então, ele age no fígado, né, quebrando o glicogênio e moléculas de glicose, e essa glicose é levada para o sangue para normalizar a taxa de açúcar. Ele também ativa a conversão de aminoácidos em glicose e também ocorre a quebra de gordura armazenada em ácidos graxos para uso como combustível das células. Boa noite, professora. Meu nome é Giliard Edipo Miranda e estou aqui para falar da fórmula química e a classificação do glucagon. O glucagon é um hormônio produzido pelo pâncreas, sendo responsável por aumentar os níveis de glicose no sangue.
Por isso, ele é conhecido como um hormônio hiperglicemiante. Tanto o glucagon como a insulina são os principais hormônios responsáveis por controlar os níveis de glicose no sangue. O glucagon ele é sintetizado por um precursor chamado proglucagon. O proglucagon é um precursor de vários outros peptídeos, incluindo o glucagon, a glicetina e outros hormônios glucagon-like. Ele é produzido lá nas células alfas, células L do intestino delgado, no cólon, hipotálamo e nos núcleos do trato solitário cerebral. Nas células alfa, o proglucagon recebe a ação da enzima proteolítica específica, a convertase pró-hormonal, cujo o sítio de clivagem permite que o glucagon seja o único hormônio biologicamente ativo. Após ser produzido, o glucagon fica estocado em vesículas secretórias nas células alfa, ou eles podem também ser secretados diretamente na corrente sanguínea. O glucagon possui um metabolismo pulsátil de secreção, pois dessa forma ele é mais ativo. E esses pulsos são regulados pela ação do sistema nervoso nas ilhotas de Langerhans. Então, como podemos ver, o glucagon ele possui uma sequência, uma cadeia de 29 aminoácidos ligados, e a sua estrutura primária, ou seja, a sua sequência de aminoácidos, ela é convertida numa estrutura tridimensional, que é extremamente simples, composta de uma única hélice. E essa estrutura faz com que ela consiga agir no organismo, fazendo a sua função, que é o controle e o aumento, na verdade, da glicose no sangue. Olá, meu nome é Fabiana Correia e vou falar sobre a relação do glucagon com a matéria. A secreção do pâncreas gera dois hormônios cruciais para o metabolismo da glicose, dos lipídios e das proteínas, sendo eles a insulina e o glucagon. O pâncreas é formado por dois tipos principais de tecidos, os ácinos e as ilhotas de Langerhans. Os ácinos secretam sucos digestivos no duodeno e as ilhotas de Langerhans secretam a insulina e o glucagon diretamente na corrente sanguínea. As ilhotas têm esse nome porque parecem uma ilha em meio aos ácinos e são formadas por três tipos de células. As células alfas, que secretam glucagon, as células beta, que secretam a insulina, e as células delta, que secretam a samostatina. O glucagon é secretado pelas células alfa-pancreáticas, quando o nível de glicose sanguínea cai, e ele tem função diretamente oposta da insulina. Ele promove a glicogenólise, que é a quebra de glicogênio e aumento da concentração de glicose no sangue. Também aumenta a glicogeniólise, aumentando assim a captação de aminoácidos pela célula hepática, que são convertidas em glicose. Esse processo mantém a fonte para que os níveis de glicose sanguínea permaneçam altos. Certo, mas a bioquímica serve para quê? Serve para entender e resolver problemas biológicos usando conhecimentos agregados de química, fisiologia e biologia. Assim, ao pensar em bioquímica, você deve lembrar de reações, vias metabólicas, moléculas e etc. A principal função do glucagon na bioquímica é a regulação dos níveis de glicose no sangue.